E galera, finalmente a Sarada está com Mangekyo Sharingan. Ela despertou um novo poder ocular exclusivo dela, parecido com a Kamui ou com um buraco negro extremamente poderoso. Mas todo mundo sabe que quando o Uchiha desperta o Mangekyo Sharingan, com certeza com o tempo vai ficar cego. E a Sarada não é exceção, mas acho que o Kishimoto já deixou algum caminho trilhado para nós, mostrando de como a Sarada pode burlar essa cegueira. Não acredite em mim? Então vem comigo hoje conferir essa teoria. Se inscreva aqui na Central do Nerd, pois vamos trazer mais conteúdo de Boruto para vocês. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. Basicamente, como eu disse já no comecinho, todo Uchiha que acaba despertando o Mangekyo Sharingan tem uma penalidade quanto mais você usa. Já acabou descobrindo isso lá na luta contra o Sasuke versus o Itachi, que ele estava contando que quanto mais você usa esse dojutsu, a visão, a luz dos seus olhos vai apagando. Tanto que em 3 dias o Sasuke quase consegue de tanto utilizar o Mangekyo Sharingan. Mas o próprio Itachi já deu uma letra de como burlar isso, que é basicamente você trocando de olhos com algum Uchiha, que você vai acabar despertando o Mangekyo Sharingan eterno. O Madara fez isso com o Izuna, e pegou os olhos do irmão dele e acabou transplantando para si, e ele acabou despertando o Mangekyo Sharingan eterno. E o Sasuke foi a mesma coisa, ele basicamente pegou os olhos do Itachi e acabou despertando o Mangekyo Sharingan eterno. E tá aí o caminho pra Sarada a despertar o Mangekyo, já que quando o Sasuke ele pegou os olhos do Itachi, ele teve que guardar os dele, que tava quase cego. Não tava totalmente cego, tava quase. Mas se a Sarada acabar encontrando esse esconderijo onde tinha o Sharingan do Sasuke, e possivelmente o próprio Sasuke guardou os seus olhos, para que quando a sua filha despertasse esse dojutsu e ficasse perto da cegueira, ele basicamente poderia dar os seus olhos para ela, para que ela pudesse se livrar desse problema da cegueira. Isso seria um baita sacada do Kishimoto, trazer de volta os olhos do Sasuke, e faria sim sentido o próprio Sasuke guardar os seus olhos, para que quando ele fosse restaurar o seu clã, algo que ele está fazendo muito devagar, mas não tem problema, ele tem a sua filha agora, então ele sabe os malefeitos do Mangekyo, então provavelmente ele pode ter guardado seus olhos para lá na frente dar pra Sarada. Mas para isso acontecer, eles têm que se livrar do Hidari primeiro e conseguir soltar o Sasuke, para que ele possa dar os seus antigos olhos para a Sarada. Então esse seria um caminho para a Sarada despertar o Mangekyo Sharingan eterno. Ela pode usar e abusar agora do Mangekyo, conseguir salvar o Sasuke, para que ele possa dar um presente para ela, um agradecimento por ela ter salvado ele com seus pares de olhos antigos. Esse é um caminho. Um outro caminho, se não tiver mais os olhos do Sasuke, perdeu-se, foi destruído, a gente não sabe onde tem. Mas em Konoha simplesmente tem uma creche cheias de Shin, e todos eles possuem o Mangekyo Sharingan, e alguns deles já morreram, como o próprio Shin também morreu, o Shin original. Então galera, A mais B, a Sarada simplesmente ficou cega, tem um estoque cheinho, novinho de Shins na creche, e possivelmente tem alguns que já morreram, inclusive em Naruto Gaiden alguns morreram na luta entre o Sasuke versus o Shin, o Naruto tava lá também. Então sim, tem olhos o suficiente, pelo menos um par, pra Sarada poder se livrar desse problema. Então sim, ela tem uma segunda opção, não ter os olhos do Sasuke, mas simplesmente tem os olhos do Shins, que tem muito, mas muito mesmo. Isso é uma ótima sacada pro Kishimoto e o Kimoto trazer os Shins de volta, que é basicamente um exército de Mangekyo Sharingan. Vai acontecer isso? Só o tempo vai dizer, tá ligado? Mas tipo, seria uma ótima opção se acontecer alguma coisa com os olhos antigos do Sasuke. Então é quase impossível da Sarada ficar cega no final da obra. Ela pode usar muito o Mangekyo e quase ficar cega igual o Sasuke, mas ficar cega totalmente e tipo, não ter um Mangekyo Sharingan eterno sem uma baita de um furo de roteiro do Kishimoto. Mas beleza, digamos que o Kishimoto não pensou no Shin, não pensou nos olhos do Sasuke, mas se lembra que quando o Sasuke, ele basicamente estava quase cego e estava transplantando os olhos do Itachi para si, a gente viu na hora da cirurgia onde estava
o Sasuke simplesmente um arsenal absurdo de olhos de Uchiha lá no Obito, juntamente com o Obito. Tanto que, quando o Obito enfrentou a Konan, ele quase perdeu. Foi roteiro? Foi roteiro, mas ele quase perdeu. Só não perdeu porque ele tinha um olho de Uchiha extra no seu olho direito. E não era o seu olho original, era um olho de outro Uchiha, já que o seu olho direito estava com Kakashi. Então, se basicamente o Kishimoto não quer pegar os olhos antigos do Sasuke, não quer pegar os olhos do Shin, tem um esconderijo do Obito que o Sasuke sabe onde é e possivelmente já passou isso pro Naruto e para as outras pessoas de confiança dele, e se brincar até mesmo o próprio Orochimaru sabe onde é esse esconderijo, já que o cara é simplesmente fascinado pelo Sharingan e o Orochimaru está solto pelo mundo e também está ajudando Konoha em algumas ocasiões de seu filho Mitsuki, que é um cidadão de Konoha, então ele poderia sim ajudar nesse quesito de localizar esse esconderijo do Obito, onde simplesmente tinha milhares de Sharingans ali, e com certeza algum deles tinha um Mangekyo Sharingan. Então basicamente, Sarada ficou cega, não quer usar os olhos do Shin, não quer usar os olhos do Sasuke, vai lá e pega um par daquele lá, mano. Então tipo, não tem motivo da Sarada não despertar um Mangekyo Sharingan eterno. Beleza, o Kishimoto esqueceu que tem esse estoque de Sharingan. Pra quem não sabe, possivelmente esses olhos que o Obito tinha, né, na verdade, o Obito morreu, esses olhos são basicamente os olhos dos Uchihas que acabaram morrendo no massacre do clã Uchiha. Possivelmente foram os Uchihas que o próprio Obito acabou matando e roubou os olhos pra si. Mas beleza, ele não quer usar os olhos desses Uchihas. Tem as células milagrosas do Hashirama, que o próprio Obito, desde que despertou o seu Mangekyo Sharingan com 14 anos de idade, ele basicamente usou até sua fase adulta, usou e abusou pra caramba do Mangekyo Sharingan e não ficou cego. Ele não tinha um Mangekyo Sharingan eterno, mas ele tinha as células milagrosas do Hashirama, que com certeza tava curando ele todo momento, principalmente na parte da cegueira. Então, simplesmente como em Konoha, o Naruto tem uma prótese do braço do Hashirama, com as células do Hashirama, a Tsunade e a própria Sakura poderia pegar essas células e colocar na Sarada para que não pudesse ter esses efeitos colaterais do Mangekyo Sharingan. Seria massacrado por Kishimoto não querer usar o Mangekyo Sharingan eterno. Mas beleza, a Sakura sabe desses efeitos ruins, o Sasuke sabe, provavelmente já passou isso pra Sakura, não é possível, tipo, os caras têm uma filha e o Uchiha não sabe que ela pode ficar cega quando despertar um Mangekyo Sharingan eterno, eles sabem. Então digamos que, tipo, essa parte do Mangekyo Sharingan eterno, o Kishimoto não quer abordar, não quer também usar as células do Hashirama, pode usar as células do Shibai? Pode usar, mas eu acho que não vai usar, tá ligado? Mesmo agora que as células do Shibai sejam novas células milagrosas do anime. Tipo, deu poder pra Eida, deu poder pro Daimon, deu poder pro Gold, poderia dar poder pra Sarada? Poderia, mas eu acho que o Amado, quem acessa essas células, não vai fazer isso com uma Uchiha, tá ligado? Que possivelmente pode ser uma inimiga dele. Então eu acho que isso não pode acontecer. Pode acontecer, não pode. Mas, a Sakura é uma baita de uma ninja médica, uma das melhores atualmente. Só acho que não superou a Tsunade ainda. Mas ela tem algo muito específico que já ajudou o Obito lá na dimensão da Kaguya. E sim, é o Byakugou. O Byakugou é um jutsu de 1000 curas da Tsunade que constantemente vai te curando. Vai reduzindo sua vida. Porque quanto mais você vai acelerando esse processo de cura, vai encurtando a sua vida. Mas digamos que a Sarada desperte o Byakugou e simplesmente utilize o Byakugou para curar sua cegueira. É um paliativo, é tipo uma medida provisória para que ela possa prolongar sua visão? É, mas é uma saída para não ficar cega. Imagine uma Uchiha que consiga constantemente se curar com Byakugou e não ter os malefícios temporariamente do Mangekyo Sharingan. Então ela pode usar Susanoo, pode usar esse buraco negro, pode usar um Genjutsu, pode usar Amaterasu, ela pode usar tudo isso sem se preocupar com os malefícios do Mangekyo Sharingan. Então, tipo, tem várias formas que o Kishimoto pode utilizar, que já foi utilizada anteriormente em Naruto, que ele possa burlar essa cegueira da Sarada. Mas é claro, ele tem que lembrar que, tipo, teve Naruto e tem esses benefícios, esses caminhos que a Sarada pode burlar a sua cegueira. Mas isso vai acontecer
provavelmente vai ser lá no finalzinho. Não acho que o Kishimoto vai querer trabalhar isso agora. Eu acho que o Kishimoto vai deixar lá pra batalha final contra o Koji, contra o próprio Hidari, contra o próprio Jura. Então com certeza vai demorar pra caramba. Esperamos mais de um ano pra novamente usar o Mangekyo Sharingan. Imagine a gente esperar o Mangekyo Sharingan Eterno. Vai demorar pra caramba. Mas o caminho já foi pavimentado. E aí, curtiram? Curtiu essa teoria? Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu like e também se inscrevam aqui na Central Nerd, pois vão trazer mais conteúdos como este, Boruto, Naruto e outros animes pra vocês. Então se inscreva para não perder mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!